Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação, um carpinteiro ter tanto louvor da multidão, vendo nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai, Ele fala de amor, Ele vem em nome do Senhor. Há poder em Teu nome, Jesus, a esperança em Teu nome, Jesus. Temos força, Teu nome, Jesus. Bendito és Tu, Jesus, pois Tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, e em meio a tanta dor ainda existe paz no doce nome do Senhor. O doce nome de Jesus. Poder e força produz, Ele é a eterna paz, Ele é a eterna luz, há poder no nome de Jesus. Há poder em Teu nome, Jesus, a esperança em Teu nome, Jesus. Temos força em Teu nome, Jesus. Bendito és Tu, Jesus, pois Tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Poder em Teu nome, Jesus, a esperança em Teu nome, Jesus. Temos força, Teu nome, Jesus.
mais um sábado feliz para todos e convido aí a tua igreja, né, e ficar aí para nós entrar esse número 299. 299. Eis-nos pronto. Samuel. Comigo padecer e acordando responderá, eis-nos prontos a morrer. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus, nós vamos ser leais, ó Jesus, vem ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz e amor e luz. Quando vimos ondas negras de tristeza sobre nós, eis-nos prontos a seguir-te, ergueremos nossa voz. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus, nós vamos ser leais, ó Jesus, vem ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Muito em breve, quando ao mundo nosso Mestre regressar, diremos, eis-nos prontos para irmos para o lar. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus, nós vamos ser leais, ó Jesus, vem ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Amém. Vamos ficar todos de olho para nós ter uma palavra de oração. Quem puder, né? Santo, maravilhoso, Pai que está no céu, meu Deus. Amém. Obrigado, meu Deus, por mais um sábado que o Senhor nos deu, com vida e saúde, meu Deus. E obrigado por cada um estar aqui para te adorar, Espírito e verdade, meu Deus. Vem fazer presente, meu Deus, nesse culto. E obrigado também pela escola sabatina, Senhor. Abençoa, meu Deus, o pregador desta manhã, que ele vem falar inspirado por teu bom Espírito, meu Deus. Perdoa o nosso pecado, meu Deus, nesta manhã. E obrigado pela chuva
que o Senhor tem derramado sobre a terra, meu Deus. Amém. E abençoa também, meu Deus, nos hospitais e nas cadeias, meu Deus. Te pedindo, meu Deus, e te rogando, não porque nós merecemos, meu Deus, mas porque nós confiamos em Ti. Amém. Amém. Ouve-nos, Senhor, Santo e Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Louvado seja Deus pela sua presença aqui nesta manhã. Com certeza você veio e eu creio que você não vai sair daqui da forma como você chegou. Amém? Irmão, segurar nossos filhos, para não ficar passando para lá e para cá, para não atrapalhar a pregação. Irmãos, hoje a nossa mensagem vai ser baseado nos eventos finais. Dá para todo mundo ver aí, a tela ali, dá para todo mundo ver. Esse tema, escatologia, ele representa os últimos eventos finais da história deste mundo, de acordo com a Igreja Adventista. Então, hoje nós vamos estudar esses temas relacionados o que vai acontecer, o que falta acontecer e o que já está acontecendo antes da volta de Jesus. Dá um clique aí. Hoje, irmão, as pessoas, ela crê de três formas: preterismo, futurismo e historicismo. Nós, como adventista, nós cremos no historicismo. Tem denominação que crê no preterismo, que é coisas que já passaram. Futurismo é para o futuro e historicismo é da história geral dos acontecimentos finais. Não clique. Irmão, eu não sei se dá para você ler, mas diz assim: e os jovens devem compreender essas coisas, devem saber o que há de vir acontecer antes do encerramento da história terrestre. Devemos estudar grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Então, se você tem esse livro em casa, Eventos Finais,
esse livro ele mostra os últimos acontecimentos. Então, é nos dito que jovem, a Bíblia diz que jovem de 0 a 100 anos, morrer com 100 anos é morrer jovem. Então, nós como jovem cristão, a gente devemos entender que este mundo está nos finais. E nós como cristãos, como os filhos de Deus, Deus nos deixou a Bíblia, ela é nossa luz maior. Por isso que quem não estudar a Bíblia não pode conseguir passar, porque vocês sabiam que o diabo, ele conhece a Bíblia de capa a capa? E se eu e você não estudar, a gente vamos o quê? A gente vamos ter o quê? Dificuldade. Por isso que a Bíblia é nossa, como é que se diz? Fugiu da mente agora, é nossa luz maior, e os escritos de profecia é a luz menor. Então os dois vai nos revelar o futuro, nos revelar os momentos finais. Dá um clique. Aqui, irmão, está um quadro profético. Não sei se dá para vocês ver aí, mas para a gente ver. Hoje nós estamos aqui nessa partezinha aqui do hoje. Do hoje tem o povo fiel de Deus, tem sinais da volta de Jesus, tem o juízo investigativo, reavivamento e reforma e a pregação do evangelho. Hoje nós estamos nesses eventos de que, primeiro, o povo fiel de Deus, ele está aguardando a segunda vinda de Cristo. Agora, nessa ocasião, nessa primeira parte no hoje, vai ter as pessoas fiéis, vai ter o sinal da volta de Jesus sendo pregado, o juízo que é feito lá no céu, juízo investigativo, vai ter também o reavivamento e reforma, que é a pregação para a igreja se reavivar. Sem reavivamento não tem reforma, e sem reforma não tem reavivamento. E vai ter também o que? A pregação do evangelho. Só que o povo infiel vai começar uma sacudidura, porque na igreja de Deus já está tendo essa sacudidura. Ela já começou. A sacudidura, ela vem com velocidade mínima, e cada vez mais ela vai elevando. Aí a última elevação vai ser no decreto dominical. Então, para o povo de Deus fiel, vai estar acontecendo isso. Para os infiel, muitos vai estar saindo das igrejas. Irmão, dá um clique. Na outra parte, então, no tempo de hoje, nós vamos estar aqui, ó, o povo fiel, os sinais da volta de Jesus, o juízo investigativo, reavivamento e reforma e pregação do evangelho. Dá um clique. Então, todos aqueles textos ali, ó, de Daniel, Mateus, Lucas, 2 Timóteo e Tiago, todos esses textos vai nos mostrar o que precisamos fazer. Que nem Daniel 12, verso 1, fala que vai haver um tempo de angústia, qual nunca houve. Irmão, eu pergunto, você está se preparando? Você já está vivendo como daqui uns dias você não tivesse mais nada neste mundo? Sabe o que acontece, irmão? A Bíblia diz que vai chegar o momento que daqui uns dias a gente não vai ter mais nenhum apoio nessa terra. Então, esse tempo de angústia, ele está para começar. E eu pergunto, daqui uns dias nós não teremos mais casa, nós não teremos mais
energia elétrica, não teremos mais o nosso conforto. Lembra que Jesus diz: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça? Vai chegar esses momentos. Por isso que a Bíblia, ela nos dá vários textos, vários exemplos para a crise final. Dá-me um clique. E aqui, irmão, vocês podem ver na mídia hoje, você vê que na revista Veja, na Super Esporte, isto é, tudo está falando sobre o fim do mundo. Tá vendo? Até as pessoas lá fora que não têm o conhecimento, eles estão dizendo o fim do mundo. O fim do mundo começou, o fim do mundo. Tá vendo? O povo lá que não tem tanto conhecimento, eles estão preocupados. E eu pergunto, e nós aqui como cristãos, será que você está vivendo como se Jesus estivesse próximo? Ou você está vivendo como Jesus fosse vir daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Irmão, segundo a ciência, eles dizem que este mundo, até o ano de 2030, não pode existir mais vida nessa terra. Daqui para 2030, está faltando o quê? 11 anos. 11 anos não, né? Porque nós já estamos entrando para 2020, está faltando. Então, aproximadamente 10 anos. Então, se a ciência, se as revistas, eles tudo dizem que este mundo está no fim, eu pergunto, e nós? Irmão, esse dia eu conversava com algumas pessoas e eu dizia o seguinte, trabalhando essa semana, e falei para o meu sogro e o dono lá do serviço, eu disse, eu não creio que este mundo, ele vai 10 anos. Irmão, eu não estou marcando data aqui para a volta de Jesus, mas pelo sinal, pelo que a gente está vendo, esse mundo, ele pode ir até 20, 30 anos, mas eu não creio que este mundo, ele vai ter muito tempo, mas muitas vezes nós estamos vivendo como se nós tivesse o tempo todo do mundo. Dá um clique, irmão. Aqui diz assim o seguinte, eventos finais Pai da Nossa: as calamidades em terra, mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são potentosos, prenuncia a proximidade de acontecimento da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Diga, mãe. Ontem eu assisti no jornal dizendo que aí no Rio de Janeiro a praia lá está acabando, certo? Entendeu? Está aparecendo todas as pedras, entendeu? Então quer dizer, as praias de situação está até na areia, não tem mais água, está tendo mais água. Com certeza. Então, irmão, vocês estão vendo que aqui diz que os últimos acontecimentos vai ser rápido. O irmão, sabe o que está faltando aproximadamente? Um dos mais acontecimentos é o decreto dominical. Mas só que o decreto dominical, ele não é um ponto para a gente estar tanto preocupado. Sabe com que o povo de Deus tem que estar preocupado? Alguém sabe qual é o evento de Deus? Esse evento dominical, ele não é um evento que vai ser dado por Deus. Esse é um evento que Satanás vai lançar. E sabe qual o evento de Deus para esses últimos dias? Nós temos que estar preparados, sabe para quê? Para a chuva serôdia. O evento dominical, a lei dominical vai sair. Nós não devemos preocupar tanto, mas nós devemos preocupar com a santificação da nossa vida. Como a gente vimos ali, o que? A gente vimos ali, na primeira parte da história, na sacudidura, Deus vai haver
pregadores pregando a mensagem para reavivamento e reforma, então vai ter uma sacudidura. Então, nesses eventos agora, o cataclisma, as coisas que acontecem no mundo, indica que Jesus está às portas, que Jesus está voltando. Irmão, e eu pergunto, de acordo com tudo acontecendo, você acha que a gente deve estar daquele jeito ali dormindo? E muita gente, irmão, infelizmente, está aí, está dessa forma. Muita gente está vivendo como se tudo estivesse normal. Está todo mundo pensando em comprar, como a parábola que Jesus contou, que um homem disse, eu tenho tudo, alma, eu tenho tudo, tanto depósito, tenho o que comer, e eu vou destruir, construir outros maiores. Jesus disse, louco, não sabe que hoje pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Irmão, será que a gente está vivendo desse jeito, sabendo que o fim está próximo? Estamos aí nem preocupados, ou estamos vivendo como se Jesus estivesse voltando? Olha, abre a Bíblia de vocês em Amós 3, verso 7. Quem está com suas Bíblias, abre aí, vamos ler esse verso, bastante interessante. É um verso que ele nos mostra. Amós fica aí depois de Zacarias, vocês procuram aí, antes de Malaquias, fica depois de Joel. Amós 3, verso 7. Todos encontrou? Amém ou misericórdia? Amém. Volta para trás, Deus. Depois de Joel, procura aí Joel, Oséias. Para trás. Amós 3, verso 7. Olha o que diz. Acompanhe comigo, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Está vendo? A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Deus está mostrando que Ele vai agir. Olha o que diz. Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir. Aqueles que tivessem fé na mensagem por ele enviada para o seu tempo e agiram segundo a sua fé e obediência aos seus mandamentos, escaparão aos juízos que caíram sobre a desobediência e os incrédulos. Noé, Ló, a crucificação em Jerusalém. Está vendo? Então, quando Deus disse e eles obedeceram, na época de Noé, só salvou 8 pessoas. Quem obedeceu? A família de Noé. Na época de Ló, só saiu Ló, a esposa e a filha, mas depois a esposa se tornou estalta de sal. Na época da crucificação, muita gente ali tiveram aquelas movimentação, e na época de Jerusalém, o que aconteceu? Todos os judeus cristãos naquela época saíram. Quando houve o cerco, se perderam todo mundo. Então, todos esses são eventos que Deus tem mostrado que está para acontecer. E olha o que diz. Então, irmão, a Apocalipse e Daniel são os 2 livros, pode dar um clique, que nesses últimos dias a gente temos que estudar. Se você não está estudando, olha o que diz aqui. A necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus, especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história da nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para esses últimos dias, tá vendo? Então, quando a gente olha ali para o livro de Daniel, você vê que Daniel, os 3 jovens com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram provação. Você vê que Daniel foi lançado nas covas dos leões,
Você vê que os 3 jovens foi lançado na fornalha de fogo ardente. Então, o livro de Daniel e Apocalipse, irmão, a gente temos que comer. Não é simplesmente só ler ou ler, mas é estudar. Estudar é você meditar, pedir a Deus sabedoria em cada tema. E vocês sabiam que existe tema que precisa de muita oração e jejum para a gente conseguir entender, porque se não for, a gente não consegue compreender. E aqui vocês estão vendo, irmão, alguns sinais, tá vendo? Ó, um tsunami que deu aí, e tudo isso são eventos de que está mostrando de que o fim está próximo, de que Jesus está voltando e que a gente precisa o quê? Estar preparado. Mais um clique. Olha o que é que diz no Mateus 24. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que procederão esses eventos. E a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo, tá vendo? Então, Deus mostrou no capítulo 24 de Mateus o que ia acontecer. E os discípulos chegou, Senhor, quando sucederão essas coisas? E que sinal? Jesus diz, vai haver fome, vai haver guerra, vai haver terremoto, vai haver pai contra filho, tudo isso. E muitas vezes esses eventos estão acontecendo, mas muitas vezes nós estamos, irmão, achando que isso é normal, que isso não vai acontecer, e muitos serão pegos de surpresa, porque a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Dá um clique. Olha o que é que diz, irmão. Se bem que essas profecias tivessem tido cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, aplica-se mais diretamente aos últimos dias. Então, mesmo que Jesus falou que ia acontecer lá, é o que vai acontecer. E o cerco, irmão, está se acochando. O cerco está cada dia ficando menor. Cada dia a gente vamos ter dificuldade. E muitos vão querer sair e depois será tarde demais. Depois de estar tão enraizado nesse mundo, eles não terão força para sair. Olha o que é que diz aqui. Então, Jesus disse alguns sinais que ia acontecer em Mateus 24. Na natureza, na religião, na política, na sociedade e nas nações. Todos esses são sinais. Na natureza, a gente vê catástrofe, a gente vê terremoto. Nas religiões, você vê as pessoas vivendo de toda forma, de todas maneiras, religião de todo tipo, pegando cura, prosperidade, sucessivamente. Você vê na política, você vê na sociedade como está o povo, e você vê as nações todas iradas. Então, tudo isso são sinais que Jesus deixou que breve aconteceria, e estaria isso perto do fim. Irmão, e olha o que diz mais. Então você vê ali Noé pregando. Noé passou o que? 120 anos pregando o que? Que haveria um dilúvio, e apenas 8 pessoas só se preparou para os eventos finais. O quadro que a inspiração nos deu do mundo antediluviano representa muito verdadeiramente a condição a que rapidamente a sociedade moderna caminha. Para vocês verem, a Bíblia diz no tempo de Noé, eles comiam, eles bebiam, casavam e davam-se em casamento. Irmão, se a gente for olhar, está um quadro idêntico. Hoje as pessoas casam, mas em pouco tempo já se separam. As pessoas
estão brincando com uma coisa que foi dada por Deus, um matrimônio, porque a Bíblia diz, o que Deus uniu, não separe o homem. E hoje as pessoas casam, meu sogro comentando, ele é católico, e ele diz que o padre diz, vocês aqui na igreja faz uma bela festa, aquelas coisadas todas, e quando é comer estão separados. E é o que está acontecendo, irmão, nos dias atuais. As pessoas estão brincando e está que nem na época do povo antigamente, antes do diluviano do povo. Olha o que aconteceu no tempo do antes diluviano. Vê se não está um quadro parecido com o da gente. Violência tinha no passado, hoje tem. Irreverência, escárnio, indiferença, glutonaria, bebedeira, julgo desigual, imoralidade, infidelidade, divórcio e falsidade. Irmão, é um quadro idêntico do passado. As pessoas lá fora estão dessa mesma forma, vivendo dessa forma. Pessoas injustas, pessoas infiéis, pessoas que fazem de tudo, usa de tudo, e tudo isso são um quadro dos tempos antigos. Olha o que diz aqui: muito em breve a impiedade do mundo terá atingido o seu limite, e como nos dias de Noé, Deus derramará o seu juízo. Está vendo? A ira de Deus já está quase sendo preenchida. Quando a taça da ira de Deus preencher com todas essas abominações, aí os juízos de Deus cairão sobre a terra. Olha o que diz: nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra, haverá epidemia, praga, fome, água dos oceanos transportarão seus limites, propriedade e vida serão destruídas pelo fogo e por inundações. Foi o que minha mãe acabou de falar aqui. Você está vendo que na última crise da história, guerra, a gente vê constantemente. Epidemia, irmão, os hospitais estão lotados, as pessoas estão doentes e a Bíblia está se cumprindo. Você está vendo os oceanos, muita chuva, os oceanos, muito calor, as geleiras derretendo, e a cidade de praia está sendo tudo tomado, está sendo tudo invadido. São os eventos que estão acontecendo. Olha o que diz: Deus tem um propósito ao permitir que ocorra essas calamidades. Elas constituem em um dos seus meios para chamar o homem e mulher à razão. Elas estão entre os instrumentos pelo quais ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Está vendo? Quando nós vemos esses eventos, o que a Bíblia diz? Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque é a vossa redenção. Então Deus está mostrando, irmão, que esses sinais da natureza é para a gente estar alerta, porque o perigo se aproxima. E eu pergunto, como vai estar nossas vidas quando Jesus voltar? Né? Então nós temos que estar atentos. Irmão, hoje as pessoas estão vivendo, muitos lá fora, em construir, em edificar, em cada dia ser mais rico. Irmão, tudo isso aqui vai ficar. Casas, daqui uns dias não tem valor, carro, moto, dinheiro, tudo isso vai virar lama, vai virar cinza. Eu vi no jornal esses dias que diz que essas casas de praia estão perdendo valor. Por quê? Ninguém quer mais. Porque assim, porque é o fim. Então a gente não tem mais que se preocupar com o negócio dessas coisas, que vai ficar tudo aí, vai virar barro. Vai Com cair certeza. tudo e vai cair. Então, irmão, olha o que Jesus disse, então quando sucederão essas coisas, quando vai acontecer e que sinal haverá?
Olha o que Jesus diz, irmão. Jesus não respondeu aos discípulos falando em separada da destruição de Jerusalém e do grande dia de sua vinda. Misturou a descrição dos dois acontecimentos, houvesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros, segundo ele os via, e não teria podido suportar esses espetáculos. Por misericórdia, com ele, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando aos discípulos a procurar por si mesmo o significado. Se Deus tivesse revelado como seria, diz que os discípulos eles não suportariam. Do mesmo jeito hoje. Lembra que Jesus, numa passagem, ele diz: eu tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados. Se Jesus tivesse abrido o jogo ali por discípulos, eles não tinham suportado os eventos finais. Olha o que diz mais. Não devemos saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo, porque Deus não nos deu esse conhecimento, porque se o fizesse, não faria correto uso dele. Está vendo? Deus está mostrando, o fim está chegando. Agora eu pergunto, nós estamos se preparando? Nós estamos buscando? Nós estamos se santificando? Nós estamos consagrando a nossa vida? Ou só estamos preocupados com as coisas dessa terra? Irmão, quando o Espírito Santo for derramado, diz o Escrito de Profecia que pessoa do nosso lado vai receber e a gente não vai receber. Por quê? Porque a gente não nos preparou. Mas quem recebeu, a gente vai ver eles fazendo milagre, fazendo prodígio, pregando, expandindo o Evangelho, e a gente vai estar assim, como sem noção, porque não nos preparou para receber a chuva serôdia. Então, irmão, o mundo está hoje em mais positivo estado de incredulidade do que antes com respeito ao próximo advento de Cristo. Considera com aborrecimento os fracassos dos que marcaram o tempo. Tá vendo? Então, a gente não sabe o dia nem a hora, mas o que nós temos que fazer é estar preparado, é estar buscando. Se eu sei que o próximo evento que Deus vai fazer para a sua igreja é o derramamento da chuva serôdia, o que eu tenho que fazer? Santificar a minha vida, consagrar, mudar, não é ficar, porque infelizmente, irmão, os Escritos de Profecia diz que a igreja toda, ela não vai receber o Espírito Santo, vai ser individual, vai ter talvez 20 pessoas aqui, 5 recebem e os outros não, ou um recebe e os outros não, mas quem se consagrar e santificar vai receber a chuva serôdia. Então, aqui, irmão, você vê aqui, não dá para vocês ver muito, mas isso aqui foi quando Guilherme Miller, ele estudou muitas profecias e ele chegou que Jesus voltaria em 1844. O evento, não, as profecias estavam certo, só o evento que não estava. Não era a volta de Jesus, era Jesus passando do santo para o santíssimo. Era o começo do juízo, que em 1844 começou o juízo. Aqui, foi o folheto que na época de Guilherme Miller eles pregavam a volta de Jesus, 22 de outubro de 1844. Então esse folheto aqui foi espalhado naquela ocasião. Só que por eles ter pregado que Jesus voltaria em 1844, muitas pessoas depois abandonou porque Jesus não veio. E muitos fizeram o quê? Abandonaram a fé. Por isso que nós não sabemos o dia nem a hora. Olha o que diz aqui. Houvesse os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé
e seguido avante unido, segundo a providência de Deus, lhe abriria o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo, no poder do Espírito Santo, proclamando ao mundo, haveria vista a salvação de Deus, e o Senhor teria operado operosamente com os esforços dele. A obra haveria sido concluída, e Cristo dar-lhe o seu galardão. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardado. Vocês sabem por que Jesus não voltou ainda, irmão? Porque nós não estamos preparados. E muitas vezes não estamos preparados e nem estamos se preparando. Então, o que acontece? Não era para que Jesus tivesse demorado tanto. Já era para Jesus ter voltado. Mas enquanto a igreja não se santifica, enquanto a igreja não se consagra, ele não pode vir. Porque, irmão, o nosso propósito não é só aguardar, mas é apressar. E como eu apresso? Pregando o evangelho. Aqui vocês estão vendo, o povo de Canaã. Você aqui tem duas pessoas carregando um cacho de uva. Diz que lá as uvas eram tão grandes que para um homem carregar um cacho teria que ser doido. Dá mais um clique. Eu vou mostrar aqui. Não sei se dá para vocês verem. Olha aqui, tá vendo? O povo de Israel saiu daqui. Era para eles ter vindo aqui e vindo por essa primeira linha. Tá vendo aqui, Olha o que aconteceu. Eles vieram daqui, deram essa volta todinha aqui, vieram aqui e veio aqui, chegou aqui, voltou de novo para chegar aqui. Sabe em quanto tempo? 40 anos. Se eles tivessem obedecido a Deus, era só ele ter vindo nessa primeira linha aqui, eles já entravam em Canaã. Mas por eles ser rebelde, desobediente, resmungão, aí veio, passou aqui um tempo, parece que daqui até aqui foi 3 meses, dessa parte para cá foi mais, parece que 1 ano, e nesse círculo todinho aqui levou mais 38 anos. E era para eles ter entrado em quanto tempo? Diz o escrito profecia, em aproximadamente 3 semanas. Eles levaram 40 anos. Mais um clique. Olha, e aqui alguns itens do povo lá no passado. Pode dar mais um clique, daquelas regiões onde o povo, a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração, a contenda entre os professos povo de Deus, que nos tem detido neste mundo de pecado por tantos anos. Tá vendo, irmão? Sabe o que está nos deixando aqui? Incredulidade é uma coisa, mundanidade, mundanismo e a falta de consagração. Foi o que aconteceu no povo do passado. Muitas vezes, irmão, isso acontece conosco. Muitas vezes tem muitos que talvez não crê mais nem na volta de Jesus. É incrédulo, como diz outros, ao mundanismo. O mundanismo não está entrando, não. O mundanismo já se alastrou dentro da igreja. E o que acontece? E falta de consagração e contenda. Às vezes briga, às vezes fuxiquinho, mexeriquinho, essas coisinhas todas é que está nos deixando a gente aqui nesse mundo de dor e de pecado. Todos cristãos têm o privilégio não só de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressar, tá vendo? Nós temos que apressar. Olha o que diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Deveis ser como os que vivem santo procedimento e piedade
e esperando, apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiarão, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, segundo Pedro 2, 9 a 12, tá vendo? Então o nosso tempo que temos aqui, irmão, não é somente para nós, mas é para apressar, é para pregar, para que outras pessoas tomem a decisão. Olha o que diz: não retarda o Senhor a sua promessa. Já passou? Pode dar um clique. Olha o que diz: dando o evangelho ao mundo. Está em nosso poder apressar a volta do nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Então, quando você entrega folheto, quando você dá estudo, você está apressando a volta de Jesus. Irmão, vocês sabem em quantos países nós estamos? Nós estamos em 215 países. Sabe quantos países ainda falta para pregar o evangelho? 15 países ainda aproximadamente. E está vendo que nós precisamos apressar? E será pregado esse evangelho do reino em pregação a todo mundo, em todas as nações, então virá o fim. Dá mais um clique. Aqui, irmão, vocês vão ver agora a próxima imagem. A igreja de Deus nos últimos dias, tá vendo? A gente somos quase 25 milhões em todo o território mundial. A nossa igreja ela é composta de poder, organização e missão. Essas três coisas que tinha no passado. A igreja primitiva ela tinha poder, organização e missão. No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tampando os muros e restaurando os lugares assolados. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, tá vendo? Então nós somos a última igreja de Apocalipse, o último povo, dando a última mensagem a este mundo. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo para perecer. Sobre ele incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-lhe uma obra das mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Nenhuma obra há de tão grande importância, não deve eles permitir que nenhuma outra coisa lhe absorva a atenção. Deus nos colocou nesse mundo para a gente pregar as três últimas mensagens de Apocalipse. E as três últimas mensagens, ela precisa ser pregada. A primeira já foi pregada. A segunda, ainda só uma parte. E a terceira, que é quem adorar a besta, a sua imagem. Essa é a mensagem que nós temos que pregar. Porque quem adorar a besta, de acordo com a Bíblia, vai receber os flagelos. E nós temos que dar essa última mensagem com poder e grande glória. A eles, o aumento ao nosso número tornou-se evidente que nem sem alguma forma de organização haveria grande confusão. A obra não nos seria levada avante com êxito. Para a gente ver, na época dos Mirelitas, eles achavam que a igreja não podia ter organização. Mas sem organização, como é que a igreja de Deus iria crescer? Não é assim? E olha o que diz. A organização era indispensável para prover a manutenção do ministério, para levar a obra do novo campo, para a conservação das propriedades da igreja e para as publicações da verdade, para impressa e para muitos fins. Então, a igreja de Deus, ela foi organizada. Aqui vocês estão vendo, né? Eles não tinham dinheiro e eles só tinham 1000 exemplares com 8 páginas. Hoje nós somos mais de 60 edições no mundo pregando a mensagem. E nessa ocasião, eles não tinham nem dinheiro. A gráfica diz, não, vocês fazem
manda, quando vocês tiverem dinheiro, vocês pregam. Hoje nós já temos 60 edições, 60 casas publicadoras no mundo pregando o Evangelho. Tem sido, irmão, necessário organizar uniões, associações, para que a associação geral não exerça um domínio arbitrário sobre todas as associações separadas. O poder conferidor e as associações não devem concentrar-se a um só homem, ou a um, ou em dois, ou seis. Deve haver um conselho de homem sobre as divisões separadas. Dá um clique. Irmão, para vocês verem, ó, a nossa igreja, ela é composta de associação geral, divisão, união ou união, missão, associação ou missão e a igreja. Então ela tem essas várias partes: igreja, associação, união, divisão e associação geral. Então tudo isso é uma organização. E aqui para você ver, né, a gente somos da Sul-Americana. A nossa parte é esse aqui, esse azulzinho representa o Brasil. Então nós fazemos parte, mas aqui de cada um desses existe uma parte, uma união, a divisão em cada parte do mundo. Dá um clique. Aqui também outros lugares, pode passar. E aqui, ó, para vocês verem, a nossa igreja, ela começou com poucos membros e hoje a gente já está com quase 25 milhões de adventistas espalhado no mundo todo. Olha o que diz aqui: o mais alto poder abaixo do céu concedeu ao Senhor a sua igreja, e a voz é a voz de Deus em seu povo reunido, qualidade de uma igreja que deve ser respeitada, tá vendo? Então a igreja de Deus, ela pode até ser criticada, mas o Escrito de Profecia diz que ela que tem que ser o quê? Respeitada, porque a Bíblia diz que essa igreja defeituosa como mas ela é a menina dos olhos de Deus, amém? Então, para a gente ver, a nossa igreja, ela é composta da Bíblia, tá vendo? A Bíblia, os escritos de profecia e o manual da igreja. Então, nós precisamos ler tanto a Bíblia, os escritos de profecia e o manual da igreja. Não há necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem sucedida. Deus está à testa da obra e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando ser ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isso e trabalhará para endireitar todo erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir o nobre, o mal, que transporta o seu povo em segurança para o porto. Então, as coisas que estão erradas, é Deus que vai agir, é Deus que vai transformar, purificar, para que ela seja a igreja pura de Deus. Ó, irmão, a igreja deve defeituosa, precisando ser repreendida, advertida, aconselhada, é o único objeto na terra e ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Então tem muita coisa aqui que precisa ser mudada, tem muita coisa que precisa ser voltada aos princípios, mas essa igreja, ela é a menina dos olhos de Deus, é essa igreja que Deus ama e cuida tanto, amém? Então, vamos clique. A igreja militante não é a igreja triunfante, é a terra, não é o céu. A igreja compõe de homens e mulheres errantes, imperfeitos, que são apenas alunos na escola de Cristo, a fim de serem adestrados, disciplinados, educados para esta vida e para a vida futura. Então aqui nós estamos numa escola, aprendendo aqui
para um dia para a cidade celestial. Sou animador e beneficiado ao compreender que o Deus de Israel ainda guia o seu povo e que continuará com ele até o fim, amém? Então Deus ele cuida, Deus ele protege, a obra está prestes a concluir-se. Os membros da igreja militante que se houverem demonstrado fiéis, tornar-se-ão a igreja triunfante. Então, todos os membros, a gente vê que eu gostaria de ler com vocês só mais dois versos para a gente concluir. Apocalipse 1, verso 20. Abre lá para a gente. Olha o que nos diz este verso aqui em Apocalipse 1, verso 20. Um versículo 20. Um verso 20, todos encontrou? Amém. Amém. Diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros que viste são as 7 igrejas. Irmão, olhe para cá, ó. Aqui está Jesus. Não dá talvez muito para vocês verem, mas aqui está Jesus entre os 7 candeeiros. Isso indica que Jesus ele está entre as 7 igrejas, os 7 últimos períodos da história, inclusive na igreja de Laodiceia, ele está. Por isso que João viu Jesus caminhando. Aquelas 7 igrejas, aqueles 7 candeeiros, cada uma representa um período da história. E a última, que é Laodiceia, que somos nós, Jesus também está no centro. Enquanto não pregar esse evangelho todo dia, não vai entrar a lei dominical, não? Irmã, mas acabou? Então, para vocês verem, mãe, de uma forma ou de outra, a Bíblia diz que Deus ele vai apressar a volta dele. Então, mesmo que a gente está com grande dificuldade, ele vai fazer o quê? Quando a igreja começar a se reavivar, se reformar, aí Deus derrama a chuva seródia. Aí derramando a chuva seródia, a gente consegue pregar o evangelho em todo esse lugar. Mas enquanto a gente não buscar preparação para receber, a gente vai estar com essa dificuldade para pregação do evangelho. Então Deus ele espera que a gente, irmão, tome essa posição, tome essa decisão. E o último verso que eu quero ler com vocês é em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 e o versículo 8 nos diz assim: amém ou misericórdia? Amém. Lucas capítulo 18 e o versículo 8. Todos encontrou? 18:8 diz assim: e digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, de acordo com essa mensagem que nós vimos, você olhando para a sua vida, quando Jesus voltar, como vai estar a sua vida? Como vai estar a sua fé? Irmão, essa foi uma parábola que Jesus contou. Depois vocês podem ler ela em casa. É a parábola da viúva persistente. Essa viúva, irmão, ela
só pediu a Deus para julgar a sua causa. Ela não tinha mais nada. E ela clamou. E ela pediu. E aquele juiz, ele por um certo tempo, ele não queria pedir, julgar a causa dela. E de tanto ela insistir, aquele juiz diz: já que essa mulher insiste tanto, eu vou julgar a causa dela. Irmão, nesses últimos dias, olha o que vai acontecer aqui. Olha o que diz o escrito de profecia. Sem qualquer apoio terreno, as riquezas acumuladas logo serão inúteis, quando sair o decreto de que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal da besta. Muitos recursos não terão utilidade alguma. Deus requer que façamos agora tudo o que estiver ao nosso alcance para transmitir a advertência ao mundo. Virá o tempo em que de nenhum modo poderemos vender, logo sairá ou vender, ou comprar ou vender, logo sairá o decreto contra quem não tenha sinal da besta, proibindo de comprar ou vender. Estivemos perto de ver isso acontecer na Califórnia poucos anos atrás, mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. Até agora eles têm sido contidos pelos 4 anjos. Não estamos bem preparados. Ainda há uma obra a ser feita. E então os anjos receberão a ordem de soltá-lo para que os 4 ventos soprem sobre a terra. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus serão privados de todo apoio terreno. Tá vendo, irmão? Por recusarem a violar sua lei e obediência a poderes terrestres, eles serão proibidos de comprar ou vender. Satanás diz: pelo temor de que lhe venha faltar alimento, vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei. A terra estará inteiramente sobre o meu domínio. Irmão, quando essas coisas acontecer, nós não teremos mais apoio nessa terra. Muitos hoje que não estão se preparando, vai se passar para as fileiras inimigas. É o que o diabo diz aqui, que muito que não está aprendendo a se preparar. Muitos hoje que não vivem a mensagem de saúde. Irmão, Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. E ele não morreu. Jesus aprendeu. Eu pergunto, hoje você está se dispensando daqueles produtos que está te fazendo, que são produtos estimulantes, porque no tempo de angústia, muitos que hoje não aprendeu a jejuar, não aprendeu a viver dias com fome, nessa ocasião aqui, eles não vão suportar. Irmão, sabe quantas vezes a nossa irmã Senhora White, ela comia por dia? Era 2 refeições. Ela, durante 35 anos, ela só tinha café e almoço. Ela não jantava. E ela não passou por um tempo de angústia qual nunca houve. E será que eu e você hoje, comendo 5, 6 vezes, vai estar preparado para esse tempo de angústia? Irmão, por isso que no final do verso diz o seguinte: digo-vos que depressa fará justiça. Porque Deus vai fazer justiça? Porque nós vai estar num tempo de angústia qual nunca houve. Aí diz, contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmão, foi uma pergunta que Jesus fez e ele não teve resposta. Eu pergunto, quando Jesus voltar, você vai estar preparado?
Você vai estar pronto? Você vai ter fé? Ou você infelizmente vai desistir? Ou vai abandonar a fé de Jesus? Irmão, Deus está convidando a mim e você hoje para tomar uma decisão, para nos preparar, para nos santificar para os últimos eventos finais da história deste mundo. Se você tem esse livro, irmão, come esse livro, leia, estude e comece a colocar. Sabe por quê, irmão? Vocês viram ali que os últimos eventos vai ser rápido. Deus, ele breve vai derramar a chuva seródia. E todo aquele que se santificou, que se preparou, vai dar o alto clamor, vai pregar a última mensagem, vai dar a última advertência. Mas aqueles que não se santificaram, eles ficarão para trás. Como tem uma música que diz: muitos no caminho ficarão para trás, porque tiveram tempo, tiveram oportunidade e jogaram fora. Irmão, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajuda a estarmos preparados, que Deus nos dê força para que eu e você possamos estar em pé, possamos ter fé e crer na promessa de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Nossa hora já está um pouquinho meio avançado e a gente simplesmente vamos fazer uma oração para que a gente possa finalizar e a gente possa concluir a nossa mensagem, para que Deus possa iluminar nossas mentes. Irmão, e vai para casa e medite nessa mensagem que foi dita. Medite nessa mensagem para que nós possamos nos preparar para a breve volta de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, estamos na Tua presença louvando o Teu santo nome. Meu Deus, hoje nós vimos alguns eventos que estão acontecendo, o que irá acontecer antes da Sua vinda aqui neste mundo. Senhor, meu Deus, nós como Teus filhos, nós queremos hoje, Senhor, fazer uma entrega completa das nossas vidas. Sabemos, Senhor Deus, que sozinho nós não podemos, porque a Tua palavra nos diz: sem mim nada podeis fazer. Amém. Meu Deus, chegou o momento da igreja começar a reavivar, Amém. começar a se reformar, para se preparar para o derramamento da chuva seródia. Meu Deus, enquanto nós não abrimos nossos olhos para a realidade, enquanto nós não começar a entender que nada neste mundo nos oferece nada, enquanto a gente, Senhor, não abrir as nossas mentes, nós não podemos ter uma vida de acordo com a Tua vontade. Senhor, meu Deus, o tempo é solene e o tempo se aproxima. Chegará o momento, ó Deus, onde nós não podemos mais comprar e nem vender. Chegará o momento que todo o apoio terrestre será retirado de nós. E nós, Senhor, teremos que viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Meu Deus, olhe para a Tua igreja, olha para o Teu povo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a começar a mudar a nossa vida. Ajuda a consagrar, santificar, meu Deus, e tirar tudo aquilo que não Te agrada. E nos ajuda a envolver, meu Deus, na pregação do Teu Evangelho. Meu Deus, levanta essa igreja como a menina dos Teus olhos. Ergue-nos, Senhor Deus, como instrumento em Tuas mãos, para que possamos, ó Deus, ser como os atalaia, ser como, ó Deus, missionário,
pregando a última mensagem da breve volta de Jesus. Senhor, levanta esta congregação, que cada irmão aqui seja um instrumento vivo na tua mão, que cada irmão, irmã, cada criança tome, ó Deus, em parte de sair por este mundo, por esse país, por este lugar, pregando a última mensagem de que Jesus está voltando e que nós precisamos se santificar. Senhor meu Deus, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos ajuda, Senhor Deus, a partir de hoje, tomar decisões sábias. E que o Senhor, Deus, seja o nosso guia, seja o nosso professor. E que o Espírito Santo, ó Deus, seja o nosso conselheiro na busca, na santificação, Senhor, das nossas vidas. Senhor, meu Deus, derrama a chuva serôdia sobre cada um de nós. Derrama a chuva do poder do Teu Santo Espírito para sermos, Senhor, pessoas, homens e mulheres, segundo o coração do nosso Deus. Querido Jesus, te pedimos, volte logo. Ora, vem, Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sagrada reunião, nós vamos te santificar na pátria celeste, pra sempre com Cristo, unidos havemos de estar. Amém. Lembramos que nós estamos na semana de oração, viu?